Olá, eu sou Natália Beatriz, fotógrafa de casamento, e este é o Casar Por Quê? Seja muito bem-vindo a esse canal. E eu creio que esse vídeo de hoje, o Senhor quer muito falar no seu coração. Porque eu já gravei ele, porém, o celular desligou. Não sei porquê. Não gravou nada. Então eu estou aqui novamente. Porque esse canal, ele foi criado, e eu tenho vindo aqui dividir com você, não sobre a fotografia de casamento, mas sobre o dia a dia do casamento, sobre o que eu tenho vivido e aprendido com o Senhor nesses meus 16 anos de casada e tudo que o Senhor ainda tem para me ensinar. Então, assim, o que eu tenho feito aqui realmente é em obediência a um chamado do Senhor, de dividir e de transmitir o que Ele tem me ensinado, porque eu creio que o casamento, ele é um projeto divino. Ele é algo, assim, feito e criado totalmente por Deus, muito antes do pecado entrar na humanidade. Então, sim, o Senhor, Ele deseja abençoar os nossos casamentos. Mesmo que o mundo diga, né, que se casou, se não der certo, separa, ou para que casar, se junte apenas, é só mais um pedaço de papel, isso não vai fazer diferença, ou você não precisa de ninguém para você ser feliz, viva sua vida solteiro. Todas essas apologias que o mundo traz sobre a nossa vida, eu venho te falar que não, que o Senhor, Ele tem um projeto divino para o casamento, e é através do casamento, através das nossas famílias, o Senhor, Ele quer cumprir e trazer o reino dos céus nessa terra. Então eu creio que é por essa obediência que eu tenho vindo aqui, e crendo nisso que eu tenho vindo aqui dividir com você. Então bora lá, vamos falar tudo de novo, porque eu sei que o Senhor vai te abençoar através dessa palavra. E hoje eu quero compartilhar com você algo que eu demorei muito tempo para aprender, para entender e principalmente para aplicar dentro do meu casamento, que é o quê? O poder que nós carregamos na nossa boca. Vamos ler aqui Provérbios 18, no verso 21, que diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quando a gente lê esse verso de Provérbio, a gente tem que parar e prestar atenção, né, no que ele traz. Ele fala o quê? Que a importância que nós temos que dar para as nossas palavras. Como que nós temos usado a nossa língua? Como que nós temos dito aquilo que a gente quer dizer? Será que realmente é o que nós queremos dizer, ou a gente apenas tem falado e falado e falado, né? E principalmente, o que nós temos falado a respeito do nosso esposo, a respeito do nosso casamento. Sempre dizem, né, tem ditados aí de que mulheres gostam de falar demais, né? Que a primeira a saber que Jesus tinha ressuscitado foi mulheres, porque assim a notícia se espalhava mais rápido, né? Tem esses tipos de brincadeira. E realmente, se a gente parar para analisar, nós mulheres gostamos mesmo de falar. E eu creio que isso foi colocado através de Deus mesmo na nossa vida, mas que quando a gente não presta atenção nisso, no poder que as nossas palavras têm, nós podemos sair totalmente fora do projeto de Deus para a nossa vida. Então a gente tem que parar e analisar. Realmente nós mulheres falamos demais. Porém, tem uma verdade que a gente tem que admitir. Às vezes nós nos reunimos ali entre mulheres, estamos ali conversando e batendo papo, e quando nós não estamos debaixo da graça do Senhor, quando nós não estamos conectadas com o Espírito Santo, muitas vezes surgem conversas do quê? Uma falando aqui uma coisinha mal do marido, um defeitinho que o marido tem, e aí a outra, nossa, meu marido também faz isso, mas nossa, meu marido faz isso aqui. E aí começa uma competição, parece, para ver quem tem o marido mais defeituoso. E naquela fala a gente começa
a escalonar essa conversa de uma forma que a gente não percebe, às vezes é sem consciência, mas essa forma que nós estamos usando as nossas palavras, a nossa língua, ela tem trazido o quê? Morte sobre o nosso casamento. Por quê? Porque a gente começa a ver todos os lados ruins do nosso marido e a colocar ali numa roda de conversas, e isso começa a dar uma legalidade para o mal atuar através das nossas vidas. Através do quê? Daquilo que você mesmo está falando, né? Talvez você esteja pensando assim, meu casamento não está muito legal, nossa, meu marido é assim, meu casamento tem sido assim, eu não consigo, né, não entendo porque Deus não nos abençoa. Mas não é que Deus não te abençoa, talvez o que está acontecendo é que você possa estar comendo as suas palavras agora mesmo dentro do seu casamento. Porque ele fala aqui, ó lá, que os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. O que é comer o seu fruto? Significa que o que nós servimos com a nossa boca, com as nossas palavras, isso é o que iremos comer. Quer dizer, se você tem proferido palavras de vida, é vida que você vai comer. Mas se você tem proferido palavras de morte, é morte que você vai comer. Ou seja, a resposta para o que você está passando no seu casamento nesse momento, ela pode estar bem debaixo do seu nariz. Vamos prestar atenção, né? A gente tem que parar. É por isso que é tão importante a gente ter essa comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos guiar. Teve uma vez, nos primeiros anos de casamento, acho que o Pedro nem era nascido ainda, acho que devia ter uns 2 a 3 anos de casados ali. E eu lembro que eu e o Kleber, a gente tinha conversado naquele dia sobre as nossas finanças, né? Tínhamos comentado que aquele mês estava um pouco apertado, que então a gente ia dar uma segurada nos gastos e qualquer coisa que qualquer um de nós quisesse gastar, a gente falaria um com o outro antes, né? Para ver se era viável, se podia esperar e tudo mais. A gente sempre teve a nossa vida financeira assim muito acertada um com o outro, nunca foi um problema isso para nós. Então a gente deixou esse combinado naquele dia. E naquele mesmo dia, se eu não me engano, acho que era um sábado, eu fiquei em casa e o Kleber saiu. Eu não lembro se ele saiu com a mãe dele ou se ele passou na mãe dele depois. Mas eu lembro que quando ele chegou em casa, ele chegou com uma sacola de uma loja de sapato, com uma caixa de sapato dentro. E eu já fui assim, seca, sabe assim, já a palavra já saindo da boca. E na minha mente já veio assim, sabe? Mas a gente não conversou, que não era pra gastar, e você foi lá gastar, e... E antes, assim, quando a primeira palavra tava saindo, o Espírito Santo falou assim, se cale. E eu me calei. Nesse dia eu ouvi o Espírito Santo, mas teve vezes que não. E aí eu lembro que eu me calei e o Kleber veio com a sacola e falou assim, olha, minha mãe mandou pra você. E na verdade era um presente da minha sogra pra mim. Quer dizer, imagine a briga que eu poderia ter causado, a confusão que eu teria causado se eu não tivesse me calado. Quer dizer, no falar, naquele ímpeto em querer resolver as coisas, em fazer as coisas do meu jeito, sem antes nem ouvir o que ele teria para falar, né? Ao invés de esperar ele chegar com a sacola, ver se ele tivesse falado, desculpa, fui na loja, comprei, gastei, e aí sim eu poderia falar, viu, mas nós não conversamos, né? Que a gente ia... Não. Eu já iria estragar tudo se eu tivesse falado daquele jeito, né? E Provérbios 21, 19 diz que melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Você já viu uma pessoa briguenta? O que ela faz? Fala demais. Como que se começam brigas? Falando. Um fala daqui, outro fala dali. E uma mulher briguenta, ela fala demais. Então, se a Bíblia diz que é melhor viver no deserto, gente, no deserto, do que com uma mulher briguenta. Porque viver com uma mulher briguenta deve ser muito difícil. E eu já fui essa mulher briguenta que falava demais, que não conseguia se calar. Quantas e quantas vezes, principalmente em situações que eu devia ficar quieta, né? Aquelas situações onde acontecem algo que
que traz as emoções à flor da pele, são coisas às vezes que a gente precisa decidir e que faz o casal ter que enfrentar conflitos muitas vezes. Nesses momentos eu não conseguia me calar. E eu falava, e eu descarregava todas as minhas emoções, todas as minhas frustrações, tudo que eu estava pensando em cima do Kleber, de ter muitas vezes dele chegar e me falar: Natália, pelo amor de Deus, fica quieta. Por quê? Porque eu estava arrancando a paz dele, eu estava fazendo ele perder a paciência, eu estava fazendo ele desejar ir para um deserto ao ficar do meu lado, entendeu? Então, realmente, gente, as nossas palavras, elas têm um poder muito, muito grande. E Tiago reforça isso lá no capítulo 3 do livro de Tiago, nos versos 5 a 10. Olha só como ele nos lembra desse poder que a língua tem, né, que as nossas palavras têm. A partir do verso 5 do capítulo 3. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Olha como Tiago, assim, ele deixa totalmente claro, né, que a língua, apesar dela ser um pequeno órgão aqui dentro do nosso corpo, né, espalhado no meio, né, de todos os órgãos, ela é muito perigosa. Porque ela, aqui ó, cadê? Aqui no verso 8, ela é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Então, como Provérbios disse, né, a língua ela tem o poder da vida ou da morte. Por quê? A nossa língua, né, nós, apesar de sermos redimidos pelo Senhor, termos uma vida com Cristo, termos sido resgatadas pelo Senhor, o pecado ainda habita em nós. E é dia a dia que nós temos que vencê-lo, é dia a dia que nós temos que buscar na fonte que é o Senhor, que é o Cristo, para continuar nos dando força para vencer o pecado. Tiago fala aqui que a língua, porém, ninguém consegue domar. Quer dizer, é impossível você conseguir domar sua língua sem a ajuda de Deus, sem você ter uma vida diária no altar do Senhor, sem você ter uma comunhão e uma intimidade com Deus. Só Ele pode nos ajudar a domar a língua, só Ele consegue nos ajudar a usar a língua com o poder da vida. Por quê? Porque ela, na verdade, ela carrega um mal incontrolável, ela é cheia de veneno mortífero. Eu acho interessante a forma com que Tiago aqui, ele compara, né, que um bosque é incendiado com uma simples fagulha. E a gente vê, né, nos tempos de seca, às vezes uma simples bituca de cigarro ali jogada na beira da estrada causa incêndios gravíssimos, né? Tomam matas e numa proporção assim que a gente fala, meu Deus do céu, como pode ter começado com uma fagulha ali, né, de uma bituca de cigarro. E a língua da mesma forma. Uma palavra proferida, carregada desse veneno, ele destrói não só uma vida, mas famílias inteiras. E é isso que a gente tem que parar e refletir. O quanto isso é uma coisa séria. E o quanto Deus ele está disposto a nos ajudar para que o quê? Para que a gente use a nossa língua, que a gente use a nossa boca, as nossas palavras, com o poder da vida. Com o poder da vida do Senhor dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, né? E
Davi nos dá uma inspiração de oração no Salmo 141:3, justamente sobre isso. Ele fala assim: coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Quer dizer, Davi, ele sabia que ele não conseguiria controlar a língua dele sem a ajuda de Deus, né? Da mesma forma, nós também não vamos conseguir. Então, que a gente faça dessa oração de Davi a nossa oração. Senhor, nos ajuda. Coloca um guarda na nossa boca, né? Vigia a porta dos nossos lábios, para que as nossas palavras tragam vida ao nosso casamento, para que as nossas palavras tragam vida para as nossas famílias, né? Eu vou compartilhar aqui com você mais uma história do nosso casamento que há alguns anos atrás a gente foi entender que o Kleber tem TDAH, né? E aí, compreendendo como é esse funcionamento do cérebro de uma pessoa que tem o TDAH, eu fui entender que uma das características ali do Kleber é a impulsividade no falar. E teve muitas vezes durante o nosso relacionamento que, por não compreender que era algo, né, do funcionamento cerebral dele e não que era algo pensado ou na intenção de me magoar, essa impulsividade da fala dele eu levava, porque assim, ele é impulsivo no falar e eu sou muito reativa no receber. Então assim, eu sou muito sentimental, meu lado emotivo é muito sensível demais desse receber. Então, qualquer coisa que ele falasse um pouquinho mais assim, eu já falava, ele não me ama mais, ele não se importa comigo, ele não tá nem aí pra mim, e aquilo eu deixava muitas vezes crescer e fermentar ali no meu coração. E quando eu comecei a entender sobre o TDAH e como que funcionava, e que isso na verdade era uma impulsividade da forma do cérebro dele funcionar e que não era nada intencional, eu comecei a dar um tempo, sabe? E aplicar o silêncio nesses momentos, né? Aprender a me calar para que vida fosse gerada no nosso casamento. E eu lembro que teve uma vez, em alguma situação assim de conflito, e o Kleber falou alguma coisa e aquilo assim entrou como uma flecha no meu coração, ali na minha alma, e incendiou todos os meus sentimentos, e eu já estava pronta para falar. Eu falei, não vou discutir. Fiquei quieta, mas já com aquela vontade de chorar, porque eu sou muito chorona também. E aí falei, quer saber, eu vou escrever uma carta, porque eu gosto muito de escrever. Eu amo escrever. Então eu falei, quer saber, eu vou escrever uma carta pra ele, que daí eu falo tudo e ele vai entender tudo que eu tô sentindo. E eu fui lá e escrevi, acho que deu mais de uma página. E descarreguei tudo que eu tava sentindo. Quando terminei, falei, vou entregar pra ele e agora ele vai ler e daí a gente vai poder conversar. E quando eu fui pra entregar, o Espírito Santo falou, não, você não vai entregar. Guarde esta carta, né, refaçam as pazes e amanhã você vai ler. Não comente nada sobre a carta. E obedeci ao Senhor, guardei a carta, a gente, né, teve uma conversa, pedimos desculpa, fomos dormir. No outro dia, eu peguei a carta e fui ler. E ao ler essa carta, o Senhor foi, nossa, assim, foi muito nítido. Por quê? Porque daí eu já tinha descansado, a gente já tinha feito as pazes, já tinha passado, eu fui lendo, meu Deus do céu, gente, aquela carta, ela estava, sabe, aquelas palavras, elas estavam carregadas totalmente das minhas emoções, das minhas frustrações, das minhas tristezas, assim, de coisas que nem tinha a ver com aquela situação, sabe? Então, assim, o Espírito Santo me mostrou o quê? Que nesses momentos, a gente deixa as emoções tomarem conta do nosso coração, e a palavra diz que enganoso é o coração do homem, e a gente deixa ser domada por essas emoções e não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. As emoções crescem tanto que o Espírito se cala em meio a elas. E a gente pega o quê? Escuta todas essas emoções, fala só sobre os nossos sentimentos e esquece de perguntar ao Senhor, Senhor, o que essa situação,
O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? O que eu tenho que aprender com essa situação? Como o Senhor quer que eu lide com essa situação? E eu percebi ali que se eu tivesse entregado aquela carta, ou se eu tivesse falado tudo aquilo para o Kleber, eu ia só piorar tudo. Eu ia talvez causar uma ferida nele, abrir algum outro trauma, talvez eu trouxesse coisas para o nosso casamento. Quando a gente faz isso, quando a gente deixa essas emoções dominarem e elas dominarem as nossas palavras e a gente começa a falar sem pensar, a gente pode muitas vezes estar usando a nossa língua com esse poder da morte. E aí a gente faz o quê? Abre espaço e dá legalidade para que o inimigo venha trabalhar no nosso casamento através, às vezes, de uma conversa, de uma discussão que foi inflamada pelas nossas emoções. Ao invés de nos calarmos, orarmos primeiro, acalmar as nossas emoções e então, quando tudo estiver tranquilo, sentar, mas isso que você falou me magoou, mas eu também sei que eu fiz errado aqui. Admitir os nossos erros também. Isso é usar a nossa língua com o poder da vida. Porque quando a gente para refletir e conversar dessa forma, nós trazemos cura para o nosso relacionamento, nós trazemos cura para o nosso casamento. Né? Provérbios 15:4 diz que o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Quer dizer, quem que é enganoso? O nosso coração, os nossos sentimentos. Se a gente se deixa dominar por eles, nós vamos estar usando a nossa forma de falar de modo enganoso. E aí nós vamos esmagar o espírito do nosso esposo, esmagar o nosso espírito também. Porque quando você fala dessa forma, você vai ter uma reação, talvez da mesma forma. E isso só faz a ferida aumentar, só faz a dor crescer ainda mais. Ao invés de usarmos esses momentos para trazer cura dentro do nosso relacionamento. Né? Aqui está falando, falar amável é árvore de vida. De vida, dessa vida, a vida do Senhor em nós, a vida do Senhor na nossa família, a vida do Senhor dentro do nosso casamento. Então é através da nossa fala, através de quando a gente deixa o Senhor nos ajudar a controlar a nossa língua, a usar as nossas palavras de forma que tragam o poder da vida, o poder da vida dele sobre o nosso casamento, nós vamos gerar cura, nós vamos gerar vida sobre a nossa família. E a forma de falar, ela importa, né? Não é só o que você está falando, mas o tom da sua voz é importante. Né? Lá em Provérbios 31, quando fala da mulher virtuosa, fala que ela tem amor nas suas falas. Então, como você tem expressado aquilo que você quer falar? A gente vê, né, que fala nos evangelhos que Jesus fala, né? Venham aprender de mim que sou manso e suave. Você consegue pensar numa pessoa mansa, que sai gritando, que sai falando, que sai expressando tudo conforme suas emoções? Não tem como. Né? E nós temos que ser a cópia de Jesus. Então que o Senhor nos inspire e nos ensine a ser mansas também dentro da nossa casa. A ser mansas no falar com o nosso esposo. Tem muitas mulheres que conseguem ser amáveis, conseguem ser mansas, conseguem ter uma forma gentil de falar com as pessoas de fora. Mas quando entra e fecha a porta de sua casa, a máscara cai e ela não consegue mais esconder o seu jeito de ser. É como aquelas pessoas que recebem uma visita, a visita derruba um copo d'água e você logo, não, tá tudo bem, calma, é só limpar, não tem problema. Quer dizer, você dá todo aquele apoio emocional ali para a visita não se sentir mal por ter feito aquilo. Mas se o seu filho ou o seu esposo faz a mesma coisa, aí o mundo acabou. Olha só o que você fez, não tem cuidado, olha a sujeira. Cadê a forma amável de falar? Cadê a forma de expressar amor através das suas palavras? Cadê o apoio emocional para aqueles que são da sua casa? E eles são quem vai dar o testemunho sobre nós. É os nossos filhos, é os nossos esposos que vai falar a verdade sobre nós. Olha o que Provérbios 31, quando relata sobre a mulher virtuosa, sobre aquela mulher exemplar, ele fala: seus filhos se levantam e a elogiam.
Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Quer dizer, são os nossos filhos, são os nossos esposos que vão falar sobre quem nós somos. E a forma de nos expressarmos é o que vai fazer a diferença. Quando nós decidimos deixar o Senhor usar as nossas palavras, quando nós entregarmos a nossa língua a Deus, para que através dela o Senhor a use para trazer vida sobre a nossa casa, sobre a nossa família, ela também vai nos trazer cura. E não só cura para aqueles que estão à nossa volta, mas cura para nós mesmas. Porque muitas vezes a forma de nós falarmos são feridas causadas lá na nossa infância, são traumas sofridos, abusos sofridos, mas são coisas que, quando nós decidimos deixar o Senhor usar a nossa língua com o poder de vida, esse poder de vida começa através de nós primeiro. Ele vai curando a nós primeiro, as nossas feridas, e assim também vai trazendo cura para aqueles que nos cercam. Então nós devemos nos esforçar para pensar antes de falar. Davi também disse no Salmo 19:14 que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Observe que Davi ele menciona a boca e a mente. Quando ele diz a meditação do meu coração, ele está querendo dizer os meus pensamentos. Então, quando ele menciona a boca e a mente, é porque os dois trabalham juntos. Quando a gente parar para pensar antes de falar, para que o nosso pensamento e a nossa fala saia de forma agradável ao Senhor, nós vamos estar o quê? Decidindo transmitir vida com as nossas palavras. Então que hoje você decida transmitir vida com as suas palavras. Vida para você mesma, vida para o seu esposo, vida para sua casa, vida para sua família. Tenho certeza que a partir do momento que você decidir aplicar isso, você vai ver o seu casamento mudar, você vai ver o seu esposo ser transformado, os seus filhos serem alcançados pelo Senhor e a sua vida ser mudada. Muitas vezes, em situações desses momentos onde o Senhor pedia para eu me calar mesmo, em situações de conflito dentro do meu casamento, eu sempre pensava assim: ah, Deus, nossa, mas ele precisa mudar isso, eu quero que ele mude isso. E até que o Senhor me mostrou em um desses momentos isso: você quer, mas o que eu quero? Você tem perguntado o que eu quero? Eu quero é que você mude primeiro, não que ele. Então, às vezes tem situações que vão surgir que na verdade são para nos ensinar, para nos moldar. E aí quando nós decidimos aliar isso, a entregar esse poder da nossa língua, o poder das nossas palavras para o Senhor, para que através dele as nossas palavras sejam faladas com amor, faladas com vida, tudo começa a mudar à nossa volta. Porque realmente, se nós usarmos as nossas palavras carregadas de nós mesmos, nós vamos estar usando com o poder da morte. E é isso que nós vamos colher, é isso que nós vamos comer. A morte dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. Mas se nós decidirmos professar a palavra de vida, que é esta daqui, nós vamos colher e vamos comer o fruto da vida dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento. Então comece com ela, comece proferindo a palavra do Senhor, comece declarando: Senhor, o Senhor é a minha força, Deus, a tua graça me basta, o Senhor me aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Comece a declarar a palavra do Senhor e ela vai gerar vida, vai trazer cura sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Muito obrigada por você ter ficado até aqui, que essa palavra realmente traga edificação para a sua vida. Confesso para você, foi difícil. Tivemos vários problemas aqui de interromper, de ter que começar de novo. Então eu creio que realmente o que o Senhor quer trazer para o seu coração é muito grande. Aplique isso, comece a se entregar para o Senhor de uma forma, começando pelas suas palavras e pelos seus pensamentos. E eu tenho certeza que você vai gerar um testemunho muito lindo dentro do seu casamento, dentro da sua vida e dentro da sua família. Muito obrigada, que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.